Olá, muito boa tarde a todos. Estamos ao vivo, direto do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, a 7ª edição. Estamos aqui nesta cobertura imersiva do canal Terra Viva, mostrando para vocês o segundo e último dia deste evento, que reúne 2.500 mulheres de todo o Brasil, trocando conhecimento, discutindo informações e até mesmo fazendo aquele network, né? Neste momento, o horário de almoço, né? O pavilhão um pouco mais vazio, porque as mulheres estão almoçando agora, depois de uma manhã muito agitada, com as palestras essas que acontecem aqui durante toda a manhã e durante todo o dia também. E aqui ao meu lado eu recebo uma das palestrantes também, que fez parte aí da troca de conhecimento. A gente vai falar muito sobre isso aqui também, que é a Lu Romancini, CEO da Romancini Troncos. Lu, que prazer ter você aqui, seja bem-vindo ao Tatersal. Eu que agradeço, Pedro, agradeço aqui a oportunidade de estar aqui e conversar com você. A gente que agradece. Lu, o que é esse congresso, um momento de retomada, um momento que a gente está vendo que o congresso reuniu mulheres de todo o Brasil, todas as regiões, diversos estados. O que representa para você este momento? Olha, eu falei hoje pela manhã ainda que foi um momento de retomada, né? E que essa mulherada está com tanta ânsia de se abraçar, a gente estava querendo tanto se encontrar. Foi maravilhoso, assim, porque eu falo que a gente vem até o Congresso para adquirir mais conhecimento técnico, prático, mas também essa conversa com as mulheres, essa divisão de dores e de todos os desafios que a gente enfrentou aí nesses 2 anos, caladas, sozinhas, né? Às vezes conhecendo as pessoas virtualmente, a gente fala, parece que já somos amigas há tanto tempo. Então, assim, está sendo fantástico, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista emocional. Com certeza, a gente percebe essa emoção, né? Aqui em cada momento, a gente ouve, né, de uma forma espaçada aqui nos cantos do pavilhão, gritos, né, das mulheres, tirando foto, gritando algumas palavras de força feminina. Isso é muito importante, é muito interessante. Por falar nisso, tem um ponto legal que é a liderança feminina, né? De acordo com o IBGE, nós temos aí 10% da força feminina representada na liderança no campo. Como é que a gente consegue mudar esse cenário, aumentar essa porcentagem? Bom, Pedro, eu falo assim, primeiro fazer com que a mulher tenha vontade de vir para o campo, né? E isso vai acontecer de que forma? Ainda se tem aquela ideia de que o campo é mais um trabalho com mais esforço físico, né? Aquele sol a sol que a gente escuta, aquela história que a gente escutava lá para trás, né? Se você não estudar, você volta para a roça. E hoje não é assim. Se você não estudar, você não volta, porque hoje a gente precisa ter aí agregar tecnologia dentro das propriedades para você conseguir a produtividade necessária, né? Então, acho que é isso, mostrar para a mulher essa tecnologia, fazer com que ela tenha vontade e aí passar pelo encorajamento dela, né? Para voltar e liderar dentro do campo. Essa questão da liderança também te vai de encontro à voz, né? A voz feminina. Como ecoar mais essa voz no campo? Olha, eu falo que se você quer fazer propaganda de alguma coisa, você tem que dar para uma mulher, né? E eu penso assim, o congresso ele começou com 500 participantes. Nós temos 2.500, as vagas esgotaram. Nós recebemos inúmeros telefonemas atrás de convite, ontem mesmo, as mulheres atrás. Então, eu penso assim, essa voz ela já ecoa, né? Nós já temos grupos, vários grupos de mulheres. Então, assim, cada vez mais nós deixarmos essas mulheres capacitadas para que elas estejam seguras para falar, para mostrar a sua voz e mostrar a sua cara. Quando elas estão capacitadas, elas têm a segurança para se mostrar cada vez mais ao mercado. Como aqui no Congresso, em que você tem mais voz com a voz delas, aquilo que elas tiveram de experiência, né? E essa troca de conhecimento reforça isso.
Isso, exatamente. E é muito bacana porque elas vêm até o stand e elas falam, nossa, eu estou passando exatamente pela mesma coisa que você, passei com algo parecido. Enfim, então esse encorajamento, ele faz parte desse processo aqui dentro. Não é só a teoria também, é o emocional. A mulher, ela é muito coração, né? Então, é legal dividir todas essas experiências. Bacana. Lu, a gente vai dar uma pausa na entrevista. A gente vai dar uma pausa aqui também no Tatersal para um golinho de café, um gole d'água. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí que eu estou conversando aqui com o Lu Romancini, falando sobre a voz feminina no agronegócio, a liderança feminina, direto do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Não sai daí. Já estamos de volta com o Tatersal, com transmissão ao vivo, direto do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, a 7ª edição, que acontece aqui na Zona Sul de São Paulo, no Transamérica Expo. Ao meu lado, eu retomo a nossa conversa com a Lu Romancini, CEO da Romancini Troncos. Nós estávamos falando justamente sobre a questão da mulher, né, da representatividade dela na liderança no negócio rural. A Lu, todo mundo conhece e sabe da importância, da voz que ela tem, lidera uma empresa super importante no nosso setor e por isso a gente convidou para falar um pouco mais exatamente deste assunto. Vamos então falar das questões relacionadas à mulher, Lu. A gente tem a questão da sucessão familiar, que foi exatamente esse o painel que você ontem falou, né, fez a sua apresentação. Conta pra gente como é que é esse processo na sua família e por que deu tão certo. Antes de dar certo, ele deu muito errado, para começar, né? Então, assim, o que aconteceu ontem, as pessoas falam uma palestra, né? E até... eu recebi vários convites para ir em vários lugares falar novamente e perguntaram quanto eu cobro. Falei, gente, eu não cobro nada, eu só estou contando o que aconteceu comigo. Então, assim, a sucessão, ela acontece muito frequentemente, né? 95% dos casos que a gente vê, que a gente conversa das mulheres, elas são casos de sucessão. E eu fui contar para elas o que aconteceu comigo, né? Então, nós tivemos um processo sucessório que ele foi mais trabalhoso, porque nós tivemos um problema ali no meio. Mas aí eu estava falando dos entraves, desse choque geracional, o pai, a filha, essa mudança de visão. Você passa a tratar o pai de igual para igual. Você enxerga que o seu pai tem defeitos, você tem defeitos e vocês precisam achar um jeito de conviver com isso na esfera familiar e dentro dos negócios. Então, essas relações humanas, eu brinquei ontem com várias mulheres que vieram conversar comigo, que quando a gente quer saber uma informação técnica, a gente dá um Google, né, para começar, e aí vai ver aonde a gente vai aprender. Mas quando a gente está falando de relação humana, ninguém fala. E aí foi sobre isso que a gente falou ontem e foi emocionante, foi muito legal, as mulheres gostaram muito. Então o processo sucessório ele é difícil, ele é árduo, mas é necessário. Com certeza. Por falar em processo de sucessão, nós temos aqui a companhia de um outro integrante na nossa entrevista, que é o Bettino. Quem é o Bettino e por que ele está aqui? Vamos então falar dessa questão da educação, que começa desde criança. Bom, Pedro, eu comecei a estudar o agro, não sou do agro, né? Então, há 7 anos atrás, eu comecei a estudar o agro e eu sempre comecei a olhar o censo, os números do IBGE e eu percebi que as crianças e os jovens, eles não querem voltar para o campo. E quando a gente fala de pecuária, que é a nossa área, muito menos. A gente não vê a tecnologia agregada na pecuária. As crianças vão brincar com o tratorzinho, aí eles sabem que tem ar-condicionado, que ele tem muita tecnologia agregada, mas não sabe que eu tenho isso para a parte da pecuária também. Então, como que eu vou trazer essa criança para mim, essa futura geração? Eu já estou pensando na minha filha, então, né? Eu estou preparando a sucessão. E aí eu falei assim, bom, eu tenho que entrar no mundo deles. E nós criamos o Bettino, que é o nosso mascote. E agora ele veio na versão pelúcia, então ele já tem versão quadrinhos, a gente já tem ele em versão de máscara, temos ele no inflável, começamos ele com inflável. E agora... 4 anos depois que nós começamos, eu já tenho
por exemplo, a Expo Inter, que é uma feira muito familiar, eles Sim. vêm muito com os filhos, eles chegam lá e falam, viu, a gente tem que vir primeiro no seu stand, porque eles querem ver o Betino, tirar uma foto com o boi, eles querem a máscara, a revistinha. Então, é uma maneira deles virem. E isso é muito bacana, porque você já está preparando a cabecinha deles lá para frente. Que legal. E isso tudo a gente começa a preparar todo o nosso setor para a sucessão e para os desafios, que são muitos que estão pela frente. Exatamente. E é o que a gente retrata aqui, desafios que são oportunidades, né? A gente já está finalizando a nossa entrevista, mas antes eu queria que você deixasse um recado para todas as mulheres que estão acompanhando nesse último dia. O que você representa como mulher aqui e o que você está vendo como importante na questão da sucessão? Então, eu falo assim, mulheres, todas nós somos capazes. Nós sempre achamos que não somos, a gente deita e fala, não, eu não sou tudo isso, eu não posso, eu não vou conseguir, aconteceu comigo, não era da área. Jamais imaginei que um dia eu estaria falando para as mulheres e as encorajando. Então, eu tenho para dizer para vocês assim, é humano se sentir sozinha, se sentir fraca, se sentir incapaz. Mas todas nós somos capazes. É só estudar, é só se dedicar. E eu falo sempre, se você fizer com amor, fizer com o coração, o resultado ele vem. Não vem de uma hora para outra, mas ele vem. Então confie em você, confie no seu coração e venha para o agro. Perfeito, Lu, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo e aproveite o último dia de feira aqui. Obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. O Tatersal de hoje fica por aqui, amanhã estamos de volta. Tenham todos um excelente e produtivo dia e até mais.